Oi, pessoal. Tudo bem? Antes de mais nada, obrigado por estarem assistindo. De verdade. Eu sei que a gente tá num ambiente acadêmico, mas vou tentar deixar esse papo o mais simples e direto possível, beleza? Hoje eu vim compartilhar com vocês a base do meu projeto de pesquisa. O nome do conceito é meio técnico: distância cognitiva. Mas segura. Porque, apesar do nome sério, a ideia é simples, intuitiva até. E talvez até familiar para você, mesmo que nunca tenha ouvido esse termo antes. Sabe aquele momento em que você tenta usar um sistema, um app, uma interface, um formulário, e algo ali simplesmente não encaixa? Não é bug, não é falha técnica. É como se o sistema falasse uma língua que não é a sua. Tipo, você tem uma intenção, quer fazer algo, mas precisa traduzir essa intenção para a lógica do sistema. Precisa adivinhar como ele pensa, como ele espera que você pense. E aí começa a fricção. Você para, volta, clica de novo. Talvez pense: sou eu que não estou entendendo? Spoiler: não é você. Esse esforço mental que a gente faz para conseguir usar algo que não fala a nossa língua, é isso que a gente chama de distância cognitiva. É o vão entre o que a gente quer fazer e o que o sistema deixa a gente fazer. E esse vão pode ter dois lados. Semântico, quando o significado do que está na tela não conversa com a sua intenção. E sintático, quando a forma de interação, os padrões, os botões, não são os que você esperava. Agora, vale um parêntese aqui. Distância cognitiva não é a mesma coisa que carga cognitiva, que é o quanto de informação sua mente consegue processar num momento. E também não é dissonância cognitiva, que é aquele desconforto interno quando a gente tem duas ideias que se chocam. A distância cognitiva é um conceito à parte, e ela é, muitas vezes, invisível, mas ela está ali, no silêncio entre um clique e outro. No tempo que você gasta tentando entender onde eu clico agora? Na frustração que não vira reclamação, só desistência. E por que isso importa? Porque quando essa distância é grande, a tecnologia vira um obstáculo, um entrave. Mas quando ela é pequena, a tecnologia some. Ela vira extensão do pensamento. A gente nem pensa que está usando, só faz. É como dirigir um carro depois de anos. Você sente a máquina como parte do seu corpo. Fluidez. E é aí que mora a mágica. No invisível. Durante a minha pesquisa, eu me deparei com autores que me ajudaram a moldar essa ideia. O primeiro deles foi o Bart Nussbaum. Ele fala sobre distância cognitiva não em interfaces, mas em interações humanas, especialmente em contextos de inovação entre empresas, times, culturas. Para ele, a distância cognitiva é essa diferença entre os modelos mentais das pessoas, entre como elas percebem, interpretam e tomam decisões. E aí vem o ponto-chave. Muita distância atrapalha a comunicação. Pouca distância atrapalha a inovação. O segredo não é eliminar a distância, é manter uma atenção criativa, perto o suficiente para entender, longe o bastante para aprender. E olha, quando eu li isso pensei, isso aqui vale ouro para design também. Depois veio o trabalho do Ping Zhang, que me fez repensar como a gente interage com a informação. Ele propõe que o sucesso de uma interação digital, e até de uma decisão, depende de um alinhamento entre intenção, percepção e significado. Se um sistema exige esforço demais para ser entendido, ele afasta o usuário da própria tarefa. Ou seja, quando a distância cognitiva é alta, a energia que deveria estar voltada para resolver algo vai embora tentando decifrar a interface. Pior, às vezes o usuário nem percebe que está perdendo energia. Ele só sente cansaço, irritação, ou desiste. E isso tem implicações éticas também, viu? Porque nem todo mundo tem o mesmo repertório técnico, cultural, visual. A distância cognitiva afeta mais justamente quem já está às margens. Então, se a gente desenha sistemas que só fazem sentido para quem já domina aquela lógica, a gente acaba, sem querer, excluindo pela complexidade. Essa exclusão
não vem por meio de uma senha negada. Ela vem por desistência silenciosa. Foi com tudo isso em mente que eu comecei a buscar um caminho para tornar esse conceito mais prático, mais útil para o dia a dia de quem projeta. E aí nasceu um framework que eu venho desenvolvendo, ainda em evolução, claro, mas que me ajuda a analisar e reduzir a distância cognitiva. O nome dele é CLEAR: compreensão, linguagem, estrutura, antecipação e ritmo. 5 dimensões que servem como lentes para olhar para qualquer interface, um app, um contrato, uma máquina de autoatendimento e perguntar: isso aqui está claro? Fala a língua da pessoa? Respeita o ritmo dela? Não é receita, é régua, um jeito de medir onde estamos afastando e onde podemos aproximar. E olha, se você trabalha com design, produto, tecnologia ou qualquer sistema que exige interação humana, eu não estou dizendo que você tem que virar psicólogo cognitivo, mas talvez valha a pena olhar com carinho para esses vãos invisíveis, porque às vezes o que a gente chama de erro do usuário é só a distância entre a nossa cabeça e a dele. E se você trabalha com pesquisa, meu convite é simples. Vamos levar isso mais a sério. Dar nome, medir, modelar, porque essa distância não é só conceitual, ela é mensurável. E se eu puder ser ainda mais honesto com vocês, esse tema começou a me interessar quando eu percebi que nem eu mesmo entendia completamente as ferramentas que eu usava. Mesmo sendo designer há mais de 20 anos, mesmo tendo feito parte de times incríveis, tinham momentos em que eu me sentia burro. Mas não era burrice. Era ruído. Era distância cognitiva entre eu e o sistema, entre eu e quem tinha desenhado aquilo. E aí bateu uma pergunta que me acompanha até hoje. Por que a gente aceita isso como normal? Talvez a gente tenha se acostumado com sistemas que são rudes, confusos, fechados. A gente aprende a contornar, memorizar atalhos, adaptar. Mas nem todo mundo pode, ou quer, viver de gambiarra. A beleza de um sistema bem projetado não é que ele seja inteligente, é que ele seja legível, como uma boa conversa. Clara, direta, humana. E é por isso que eu sigo nessa jornada. Estudando, prototipando, escrevendo, errando, tentando entender como reduzir essa distância. Não só como designer, mas como ser humano. Porque no fundo, o que eu quero, e talvez você também, é viver num mundo onde a tecnologia se curva à linguagem das pessoas. E não o contrário. Obrigado por escutarem. E por, de alguma forma, caminharem comigo nesse pensamento. A gente ainda tem muita distância para percorrer. Mas pelo menos agora, a gente deu nome para ela. Valeu.